Olá, sou Sayonara Lopes, estilista, figurinista de cinema, teatro, ópera e musicais há mais de 20 anos. Hoje nós vamos falar da hierarquia no cinema, em séries de streaming, ópera. Vem comigo para descobrir todo esse universo. A hierarquia produtiva e criativa no cinema. Como eu disse, nas séries de streamer também. E vou falar um pouco também como que funciona isso na ópera. Cada qual no seu qual, né? Cada um no seu quadrado. Porém, lembrando que nós somos uma equipe. Então, temos que ficar atentos ao trabalho do todo, ao trabalho de todos da equipe, para que todos possamos contribuir da melhor forma para o trabalho. Vamos falar primeiro da pré-produção. Sempre temos um tempo para executar, para produzir os figurinos que a gente vai fazer. Hoje nós vamos construir algumas peças e alugar outras, de alguns acervos, ou nós vamos construir tudo, e mesmo quando você aluga várias coisas, você tem muitos acertos para poder fazer, por causa que o elenco tem que experimentar, tem que fazer, então a gente sempre passa por um ateliê. Então, de cima para baixo, a gente trabalha da seguinte forma. Primeiro é o diretor artístico, que ele é o diretor geral. Depois tem o diretor cênico, nesse caso eu estou falando da ópera, que ele tem um diretor geral, tem um diretor cênico, tem assistente de produção, assistente de direção. Esse assistente de direção, ele fica o tempo todo com o diretor, e tudo que você quiser marcar, agendar, falar e tudo você passa através dessa assistente de direção. E tem também os produtores da ópera que trabalham diretamente com a gente. Aí tem a minha assistente, tem assistente do figurinista. Normalmente, quando eu faço um espetáculo que vai ter por volta de 100 pessoas, eu trabalho com uma assistente. Quando são mais pessoas, 100, eu trabalho com 2 assistentes. Aí fica a primeira assistente e a segunda assistente. Depois disso tem a modelista e a pessoa que modela, faz a modelagem e que também faz os cortes das peças que ela vai passar para as costureiras, que aí nós temos as costureiras e temos passadeiras, arrematadeiras, bordadeiras. Então, essa modelista, ela passa o trabalho para essas pessoas, Claro que sempre eu comandando à frente, fazendo um cronograma para saber o que é feito, o que vai fazer naquela diária. Depois disso nós temos envelhecimento, tingimento, e para esse número de pessoas eu trabalho com mais ou menos 2 a 3 aderecistas, tá? Então, esse é o trabalho da pré, não é o trabalho que nós vamos fazer na ópera, com as récitas. Então, a primeira coisa que eu faço é uma reunião com a equipe no primeiro dia. Eu sempre faço uma reunião de boas-vindas, se der eu faço um lanche, deixar a coisa mais descontraída, mas é naquele dia que a gente deixa bem claro tudo o que vai acontecer nesse trabalho. Então, na verdade, essa primeira reunião é uma reunião de alinhamento. Eu falo do projeto, é super importante que todas as pessoas que estejam trabalhando no projeto, sejam elas costureiras, aderecistas, assistentes e tal, todas elas têm que saber exatamente onde elas estão trabalhando, o que elas estão trabalhando, em que época, o que se usava naquela época, qual que é a contextualização exatamente que o diretor quer, qual que é a estética do diretor, quantas pessoas tem no elenco, mais ou menos quantos figurinos nós vamos produzir, porque assim você consegue colocar a equipe coesa, sabendo tudo do que está acontecendo. É muito diferente uma modelista saber exatamente o que ela está fazendo, em qual época, porque ela tem esse conhecimento, e as costureiras também. Elas precisam saber e precisam entrar dentro desse projeto, elas precisam vir com paixão para esse projeto também. Eu não procuro nem aponto culpados. Eu procuro e encontro soluções. Esse é meu jeito de trabalhar, essa é a minha filosofia. Então, se tem alguém que errou por algum motivo, fez alguma coisa errada, eu não quero saber quem é. Eu já procuro saber qual que é a solução que nós vamos dar e
toda a equipe tem que procurar essa solução e ajudar as outras pessoas da equipe, porque nós temos um compromisso com a obra. O melhor para a gente é que essa obra fique mais linda possível, né? Que ela atenda toda a objetividade dos produtores, o que os produtores estão querendo, os diretores. Com essa minha filosofia, acaba aquela coisa da competitividade, fofoca, do disse-me-disse, porque não funciona. Então, todo mundo já trabalha assim, teve um problema aqui, o outro já começa a pensar como que vai poder resolver aquele problema, porque aquele problema não é de quem errou, o problema é da equipe. Quando eu falo que cada qual é no seu quadrado, mas todos com um único objetivo, né? Cada um tem as suas habilidades, claro, né? Então, você tem que trabalhar dentro das suas habilidades. Mas o trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz figurino sozinho. Ninguém faz cinema, ópera sozinho. Eu, sem minha equipe, não sou ninguém. Tenho maior respeito. Funciona muito bem, porque eu trabalho com essa objetividade, né? Ao fazer uma reunião, fale sempre. Fale dos seus sonhos, de como que é bom, do amor pelo seu trabalho, de como é bom estar ali trabalhando com aquele projeto, pela paixão de ser figurinista ou de trabalhar com figurino, né? E eu falo, isso faz com que as pessoas, elas também comecem a ficar apaixonadas por aquele trabalho, né? E assim, olha que honra, que delícia, você está trabalhando no que você gosta, ganhando dinheiro ali no que você gosta. Então, passe a sua paixão, o seu amor pelo que você está fazendo. Faça com que as pessoas se apaixonem pelo seu projeto, porque cada projeto é de uma forma. Ou seja, crie uma legião de fãs, encontrando soluções. Eu falo o seguinte, que os problemas, eles certamente vão aparecer. Eu falo que eles caem em cima da gente, né? Certamente vão ter muitas coisas que você não estava falando, vai surgir muitos imprevistos. Eu costumo falar que eu chego e falo assim, qual que é o imprevisto de hoje? Porque aí eu já, quando ele chega, aquilo já não me surpreende e eu levo com muito bom humor e acabo resolvendo. Um amigo que é da área, ele sempre fala com a gente assim, olha, cinema, espetáculo, ópera, foi feito para não dar certo. Mas no final dá certo. Então é isso. Parece, tem um momento, tudo parece estar meio encrencado, sabe? Que não sai muito do lugar. Mas passa. Sabe? Ele tem essa hora de inércia, mas isso passa e a gente tem que saber como realmente resolver e trabalhar com os imprevistos. Como diz o Wesley Barbosa, vamos pensar dentro da caixa. O que é pensar dentro da caixa? Pensar dentro da caixa é quando você mergulha no seu momento profissional, naquilo que você está fazendo. No nosso caso, é um projeto de figurino. Então, quanto mais você conhece o que você está fazendo, quanto mais você conhece da obra, que o diretor quer, quais são os atores, qual que é o tempo, qual que são todos os perfis dos personagens, você consegue encontrar soluções melhores e performar melhor. Eu sempre digo para a equipe, se tem um problema, ok, leva o problema, apresenta o problema, mas já apresenta o problema com algumas soluções, algumas sugestões de soluções. Por exemplo, olha, eu vim te falar que o figurino rasgou na cena tal. Aí eu vou falar, nossa, e agora? Aí você já tem uma solução, olha só. Porém, nós já temos um tecido, o mesmo tecido, tem estoque. Eu já conversei com as costureiras e elas vão fazer outro e vai dar tempo para a filmagem de amanhã. Ou seja, você saiu de um pesadelo, que é um problema, já para o sonho. Você já está trazendo a solução. Ou pelo menos, sugestão de solução. No que eu sou bom, eu executo. No que eu não sou bom, eu terceirizo. Vou falar várias vezes isso para você, porque eu acho que isso, quando eu tive encontro com essa frase, descortinou várias coisas e descomplicou várias coisas. Procure parceiros aliados, tá? Pode jogar fora o ego, a vaidade, tira tudo fora, se cubra de humildade para pedir ajuda, para contratar pessoas que tenham habilidades que você não tem, ou seja, que elas trabalham melhor em algumas coisas do que você. As habilidades que faltam em você, nós encontramos em outras pessoas e contratamos essas pessoas para poder fazer pra gente. E nós não somos perfeitos e a gente é melhor focar no que a gente sabe fazer do que tentar melhorar o que a gente não sabe fazer. Vamos sempre procurar outras pessoas que possam fazer pra gente o que a gente não faz bem, né? O Mahatma Gandhi, ele já dizia, estou convencido das minhas próprias limitações
e esta convicção é a minha força. Dê créditos, elogie os colaboradores, todos precisamos de elogios, todos precisamos saber se nós estamos contribuindo bem de alguma forma para o projeto e ajudando esse projeto. Agora eu vou falar força e fraqueza, para a gente poder reconhecer também o que a gente tem de melhor e o que a gente não tem de melhor, né, para poder até performar melhor. O Wesley Barbosa também fala isso, né, que força não é aquilo que você faz com maior habilidade, assim como fraqueza não é aquilo que você faz com menor habilidade. Então, força é tudo que te fortalece, mesmo em coisas que você não faz tão bem. Dizer que força é somente o que você faz bem seria perder a força do desenvolvimento. Fraqueza é tudo aquilo que te enfraquece, mesmo em coisas que você não faz tão bem. Por exemplo, se você for um desenhista medíocre, mas você pratica 4 horas por dia desenhando, você vai melhorar a sua performance. Também, se você é um exímio desenhista, mas não desenha há anos, certamente o seu desenho também não estará tão bom. Então, esse aqui é o processo de fortalecimento. Não é só se você quer ser um bom pianista, mas você não tem essa coisa nata, se você treinar bastante, certamente você vai conseguir melhorar esta sua habilidade. Sabendo disso, vamos focar nas nossas habilidades, nas nossas grandes habilidades, no que a gente sabe fazer de melhor. E o que a gente não consegue fazer, a gente procura outras pessoas. Mas para entender essa coisa aí de força e fraqueza, eu vou dar um exemplo. Se você tem um filho e esse filho não vai muito bem em matemática, e vai muito bem em português. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Procuram um professor particular de reforço para ir no que ele está pior. Então, procura um de matemática para tentar ver se ele vai subindo aqui e deixa ele aqui no português. Na verdade, o que seria melhor é ele estudar matemática apenas para passar, porque isso não é nato nele. E ele ama português, já é uma habilidade nata. Então, que ele estude mais português para que ele performe melhor em português e se sobressaia nessa matéria. Faça uma lista das suas fraquezas e uma lista das suas forças. Foque a maior parte do seu tempo nas forças. Busque seu talento. A gente tem que buscar a criatividade e o talento da gente. O que você faz de melhor do que 1 milhão de pessoas? Escreva. O que você faz de pior do que 1 milhão de pessoas? Tendo essa consciência disto, nós com certeza poderemos ser profissionais melhores. Como performar melhor é o que a gente está querendo dentro de uma equipe, né? Performance é tudo o que o outro percebe de você. Então, tente ser o mais original, genuíno possível. Mostre o que você sabe fazer, sem muita ansiedade, e coloque sempre em disponibilidade para a pesquisa, para o aprendizado. Mostre como você pode contribuir para o projeto, mas sempre sendo fiel a você, né? Sempre sendo verdadeiro. Para performar melhor, entre em estado de flow, né? O que é o flow? É o fluxo, né? É o estado mental em que a pessoa exerce uma atividade e ela está totalmente imersa, né? Em um sentimento de foco energizado. É um envolvimento assim pleno. Essencialmente, o fluxo é caracterizado pela observação completa do que se executa com muito prazer. Então, quando você está fazendo um trabalho com muito prazer, as coisas fluem de uma forma muito mais fácil, né? Trabalhando com o sistema límbico do cérebro, né? Com as sensações, né? Com o emocional. Uma das coisas que é muito importante é comunicação. O óbvio é preciso ser dito para não ser esquecido. Eu falo tudo com a equipe, mesmo que aquilo seja óbvio, mesmo que eles já trabalhem comigo há muito tempo e já saibam. Eu falo de novo, às vezes eu até falo demais, falo 2, 3 vezes, mas é preciso ser claro. Uma boa comunicação é aquela que até uma criança de 5 anos possa entender o que você está falando. Então, seja específico, fale, mexa com os hormônios da equipe, fala com a emoção na comunicação, envolver toda a equipe, né?
nós podemos ajudar uns aos outros, né? E na hora de você comunicar, você tem que sempre utilizar o gerúndio, sabe? Olha, nós estamos fazendo, nós estamos criando, nós estamos executando. É uma equipe, não faz nada sozinho, então é uma equipe. Assim, você sendo bastante específico, você consegue evitar os frequentes. Ah, você não me explicou. Ou então, eu não sabia. Com essa comunicação, as frases substituem para: ah, me esqueci, eu vou melhorar. Ou então, realmente, olha, é verdade, você me ensinou. Então, é isso, é comunicação. E a outra questão é o senso de urgência. O futuro já começou e nós já estamos atrasados. Eu também ouvi isso e adaptei para a minha vida, porque muitas vezes as pessoas não têm o senso de urgência, né? Em todos os projetos que eu já participei, o tempo é sempre uma pedrinha no sapato. Eles sempre contratam a gente, a equipe, com um prazo muito apertado, sabe? Por causa dos orçamentos. Então saiba que o trabalho será intenso, sem tempo para mimimis. Então, é aquilo que eu falo do senso de urgência. Mostra para a equipe o tamanho do projeto, tempo que você tem para executar esse projeto, porque aí todos vão sair da inércia e vão entrar para a urgência. Aqui nós temos assim, eu vou falar para vocês um pouco dos gráficos de funções, né? Estratégias para ter um bom relacionamento com a equipe. Eu sempre digo: seja firme, mas sem perder a ternura jamais. Seja você mesmo, seja genuíno, te respeite, assim todos vão te respeitar, né? Como chefe, como figurinista. Porém, seja educado e gentil. Gentileza, gente, é uma coisa que é assim, é um passaporte para alegria, para felicidade, sabe? Tudo funciona quando a gente é gentil. E eu falo o seguinte: leveza, leveza, leveza. Sejamos leves aonde a gente trabalha, né? Alegria, você está trabalhando com o que você gosta, trabalhando com arte, isso já é uma bênção. As reclamações, elas não ajudam muito. Então nós saímos da pré, que tudo até agora o que eu falei era uma equipe de pré. Agora nós vamos fazer a equipe, no momento eu vou falar da equipe da ópera, que a gente vai executar lá no palco. Então, nós saímos da oficina, as costureiras, modelistas ficaram por lá, e agora aqui nós já temos que fazer outro cronograma de equipe. Quem irá trabalhar com a gente nas récitas? Então, eu, a figurinista, apesar do contrato não pedir que você fique o tempo todo, eu gosto de ficar lá porque são muitos detalhes. Então, você tem a figurinista, tem a assistente, que tem que saber de tudo, então, né, de tudo que está acontecendo. Então tem figurinista, assistente, camareiros, chefe dos camareiros, camareiro que a gente põe para o pessoal que é do coro feminino, a gente põe um camareiro para o masculino e um camareiro para o corpo de baile. Os camareiros dos solistas, às vezes, a gente usa um para cada 3 solistas, ou dependendo da complexidade da protagonista, aí a gente tem que colocar, se ela tem troca de roupa demais, a gente tem que colocar um camareiro para protagonista, tá? Não dá para dividir esse camareiro. Sobre camareiro, eu queria chamar a atenção que é muito importante, às vezes a pessoa fala assim: camareiro pode ser qualquer pessoa. Não pode. Camareiro, ele tem que ser experiente, tá? Ele tem que ser bem pago. Por quê? Porque se ele esquece de colocar qualquer coisa no seu personagem, dá problema, e quem é responsável é o figurinista. Eu coloco lá em todas as salas, né, em todos os camarins, eu coloco tudo com fotos, escrito, determinado e tal, mas mesmo assim acontece problemas. Por exemplo, uma vez uma camareira esqueceu uma capa muito importante para uma grande protagonista. Ficamos todos super chateados, mas quando eu vou fazer ópera, eu faço reunião com eles e exijo realmente que sejam excelentes camareiros, tá? Como que é a função lá na ópera? O figurinista chega cedo, né? Porque as récitas normalmente são 20 horas, a gente chega por volta de 16 horas. Aí eu fiscalizo tudo. Aí é a hora da resolução de pepinos, tá? Porque sempre tem. Cronograma com a equipe de caracterização. Eu tenho que fazer esse cronograma com ela, mas isso aí fica para outra aula, porque é um outro trabalho que a gente desenvolve com a equipe de caracterização, maquiagem e cabelo. A minha assistente, ela é responsável por verificar se os figurinos estão nas salas corretas, colocar e verificar todos os dias as informações técnicas de cada figurino, croquis, fotos e descrições
Porque na minha ausência, todo mundo tem que saber de tudo. Eu não preciso estar lá para ficar respondendo as perguntas e todos têm que saber de tudo. Ao final de cada récita, a assistente ela tem que ir todos os camarins, procurar as roupas que são necessárias para lavar, porque em ópera a gente não faz roupa dupla, porque seriam muitas, né? E em ópera tem um espetáculo um dia, outro dia descansa, tem um espetáculo no outro dia. Então esse dia de descanso é o que a gente faz para lavar as peças. A assistente vai lá, recolhe com os camareiros todas as roupas, né? Não são poucas, guarda lá em uma sala e no outro dia, no dia seguinte cedo, ela volta, pega todas aquelas roupas com uma equipe da produção e leva para a lavanderia, né? Ela tem que entregar para a lavanderia, ela não deixa ninguém levar não, porque essa questão de figurino é uma questão muito séria, né? Se perde um figurino nesse traslado aí é uma questão muito séria, né? Se o teatro tem sua própria lavanderia, trabalha com a lavanderia do teatro, senão você tem que ir trabalhar com a lavanderia que você contratou. Esses figurinos, eles têm que estar no mesmo dia, às 17 horas, no teatro. Então você vê que é muito rápido. Então isso tudo já tem que estar muito bem preparado com a equipe de produção, né? Eles têm que chegar limpos, passados, porque aí a assistente vai chegar lá, vai distribuir para todas as salas, né? Aqueles figurinos para começar então outra ópera, né? A camareira-chefe, ela é responsável por todos os camarins. Ela não trabalha em um camarim único, né? Somente naquele específico, ela dá suporte a todos os camareiros, tem que ter perfil bastante organizado e poder de liderança. Tem que ser tranquila, tem que ter uma tranquilidade, porque ópera é muita gente no palco, bastante tenso. Então ela tem que estar também acostumada com pequenos serviços de pregar um botão, passar uma roupa, sabe? Porque sempre acontece e aí ela tem que resolver. Então não pode ter medo de mão na massa, né? Ela resolve problemas o tempo todo e essa é a nossa chefe dos camareiros. Eu vou contar aqui dos desafios como figurinista, né? Como transformar uma crise em uma oportunidade de sucesso. Eu fui convidada certa vez por uma diretora de cultura de um grande teatro, sabe? Para fazer o figurino de uma ópera. Ela cuidava da parte artística da obra, né, juntamente com o maestro e tal. Eu já havia trabalhado lá com eles. Eles contrataram um diretor cênico super famoso, muito competente, e eu admiro o trabalho, inclusive. Ele é de outra cidade e ele foi contratado e eu fiquei super feliz. Falei, nossa, vou aprender muito com ele, né? Porque eu aprendo sempre, graças a Deus. Mas eu também, né, queria contribuir. Então a diretora me pediu para que eu entrasse em contato com ele, com o diretor. E eu entrei em contato com ele. Normalmente a gente então pergunta quais são as diretrizes que ele quer do espetáculo, qual que é a estética que ele quer. E ele simplesmente não quis me passar nada. Ele falou assim, faz uma proposta para mim, uma proposta estética, eu quero ver se você me surpreende. Eu falei, já estranhei bastante. Eu falei, ele é que tem que me dar um norte. Mas enfim, fiquei quieta, mergulhei nas minhas pesquisas, no que eu achava que ia ser interessante, né? Como de costume, eu adoro pesquisar, então realmente eu mergulho de cabeça. Então o espetáculo teria por volta de 100 pessoas em cena e tinham muitos vestidos femininos de baile e para os homens fraques. Enfim, então eu pensei em trabalhar com tecidos nobres, com um certo rebuscamento, um luxo. Porém, eu pensei em trabalhar com mulagem, né, seguindo alguns conceitos da alta costura. E aí eu passei para ele a minha proposta. E aí a resposta dele para mim foi assim: sempre os jovens figurinistas querem trabalhar com estes conceitos estéticos de alta costura, mas não tem budget e nem condições de execução. Eu fiquei chocada com a arrogância e o desprezo pelo meu trabalho, sabe? Confesso que eu sofri com a rejeição. Me deu uma desenergizada, mas nada como um dia atrás do outro, uma noite no meio. Durma bem que você consegue resolver seus problemas. E aí eu pensei muito e falei, olha, eu vou ficar quieta e vou fazer meu trabalho. Desenhei o que eu pensei, né? Falei, desenhei várias coisas e fui até a diretora de cultura que me convidou e mostrei para ela os desenhos, né? Ela gostou muito. Nossa, achou
fantástico, nossa, eu gostei muito e tudo. Aí quando nós fomos, eu não falei nada do diretor. Quando nós fomos conversar com o diretor, né, ela foi conversar com ele, claro que queria me tirar do projeto e substituir por outra pessoa, né? A direção não aceitou, né? Explicou para ele que já tinha me convidado, que eu já tinha trabalhado com eles e que eles tinham gostado da proposta que eu tinha levado. E aí, por causa deste motivo e de outros, com outros departamentos que ele também não estava aceitando muito bem as coisas, ele saiu do projeto. E aí eles convidaram um outro diretor sênior, um fofo, um querido, um cara muito culto, que tem cultura de ópera incrível. Eu fiquei encantada, né, quando ele chegou, e aí ele me tratou muito bem, e aí eu mostrei para ele os trabalhos que eu tinha feito. Ele gostou muito, a gente apenas deu uma modificada em algumas coisas para caber na estética dele, né? E eu aprendi muito com esse diretor, gente. Ele realmente sabia muito de ópera. Eu aprendi muito com ele. Essa ópera foi, assim, um sucesso. E eu consegui fazer o figurino, que ele falou que eu não ia conseguir fazer nem dando uma cara de alta costura e nem com o dinheiro que eu tinha, né? Eu consegui fazer sim, inclusive não gastei o orçamento todo, devolvemos ainda uma parte para lá, né? O que eu quero falar com vocês é, a partir disso, né, de um problema, a gente conseguir ter um sucesso, é de como que a gente tem que ter muita equilíbrio emocional nessas coisas e acreditar no trabalho da gente. Porque nós figurinistas sofremos muito com essas questões de indicação. Então, é só para contar um caso e falar para vocês que, caso vocês passem por isso, eu também já passei. E é isso aí, a gente tem que transformar o limão, né, numa bela limonada. Então, montando a equipe de pré-produção, cinema, série de streams, curta, então a gente vai para o audiovisual. A equipe é figurinista, dependendo do tamanho do projeto eu consigo ter uma figurinista assistente e uma assistente de figurino. Uma contramestra, modelista, trabalha com toda a modelagem. Aí as costureiras, arrematadeiras, bordadeiras. Aí a gente tem aderecistas, gente que trabalha também com padronagens, envelhecimento e tingimento. Essa é a nossa equipe da pré. Aí no set. Aí nós fizemos todo o trabalho, que eu já falei lá pra vocês, a gente tem que construir as peças e tal, fizemos todo o trabalho e fomos pro set. Aí lá tem o diretor geral, né, que faz a direção do filme e os produtores, a assistente de direção, que pode ser uma, duas ou três ou quatro, aí depende do tamanho do projeto também. Aí tem o diretor de arte, o assistente de direção de arte e várias pessoas que trabalham na arte, tá? Que fazem pinturas e tal, faz cenário, né? Que faz objetos, né? Que são pessoas que trabalham com objetos de cena, objetos de arte. E aí você tem a primeira assistente de figurino, que é que eu deixo mais para trabalhar com o elenco principal. Tem a figurinista assistente quando necessário, nem todas as vezes a gente consegue, né? Uma ou duas assistentes de elenco principal e uma pessoa para ficar no elenco de apoio. Elenco de apoio é toda a figuração. Aí a gente tem também lá no set, a gente tem envelhecimento e tingimento, costureiras e camareiras. Como saber lidar com a hierarquia do set? Aí é que muita gente se atrapalha, sabe? A hierarquia do cinema, ela é muito forte, ela é às vezes bastante engessada, a gente não consegue chegar nas pessoas, né, a toda hora, qualquer jeito, você tem que ter pessoas para você falar certas, para você chegar até aquele diretor tal, né? Então, você tem que ter uma forma, tem que ter uma hierarquia, você precisa saber e entender dessa hierarquia e saber o que as pessoas que te contrataram estão esperando de você. A primeira coisa, eu volto a enfatizar, leveza, gentileza, galera, porque o babado é forte, o trabalho é muito pesado, então a gente tem que ter muita humildade, sabe? Ser genuíno, ser empático, tentar ajudar as pessoas, né? Proativo e discreto. Sim, a gente tem que ser discreto no cinema. Nós artistas, às vezes é meio difícil, mas temos que ser discretos. O silêncio no set, ele é primordial. Fazer o seu trabalho de forma tranquila, demonstra maturidade e você consegue performar melhor. Porém, tudo tem que ser com muita rapidez. Lá no set é tudo para ontem. Parece que você está sempre atrasado. Mesmo que você esteja adiantado no seu cronograma, parece que você está atrasado. Então é por isso que você tem que ter
realmente uma tranquilidade e um equilíbrio interno muito grande. O departamento de figurino, ele é diretamente ligado ao departamento de direção de arte. Então, o diretor de arte, ele nos dá um norte de trabalho. É preciso haver muita interlocução, pois tudo tem que falar a mesma língua, um mesmo caminho, uma mesma estética. Então, as paredes, o piso, o decor, os objetos de cena tem que casar com o figurino nas texturas, nas cores e nas formas. Com o diretor de arte, a gente discute as paletas de cores de cada personagem, entendendo que a estética princípio do diretor lá de cima, a estética principal vem de lá. E o diretor de arte vai colocando a estética dele também. Então, todos os figurinos, modelagens, tingimentos, envelhecimentos, bordados, né, acessórios, o diretor de arte passeia por tudo isso e conversamos, olha, aprova ou não, né? Então, o departamento de arte de figurino depende aí, está ligado diretamente ao departamento de arte e ao diretor de arte principalmente. Para falar diretamente com o diretor geral, o figurinista ele precisa se reportar ou ao primeiro assistente, ou ao segundo assistente, ou ao terceiro assistente, não sei, depende do que tá, mas a gente não chega diretamente falando com o diretor, a não ser que você tenha uma relação muito estreita com ele. Então, a gente vai falar da assistência de figurinos. O que essa assistente de figurino faz no set? Tudo depende do tamanho do projeto, né, e do roteiro que eu já falei aqui com vocês. Eu vou falar aqui como se eu tivesse apenas uma assistente, que é a maioria dos filmes que a gente acaba fazendo aqui no Brasil. A primeira coisa é parceria. A assistente de figurino, ela tem que ser muito sua parceira, sabe? Existe todo um trabalho criativo, um trabalho técnico, mas também ela tem um trabalho de assistir a figurinista, de ter cuidado, de proteger ela de algumas coisas, de algumas chateações, de alguns problemas, algumas coisas que podem ser evitadas. Você tem que ter ali uma relação bem interessante, bem emocional e boa com a figurinista. Então, já fizemos bastante pesquisas, temos muitas referências, muitas imagens, então a assistente ela é responsável por colocar todas essas imagens em pasta de arquivos, pegar tudo que a gente fez com os figurinos, a decupagem, né, as fotos de prova de roupa, tudo isso, e colocar em pastas e também penduradas nos camarins para disponibilizar para toda a equipe, para que toda a equipe saiba de tudo o que a gente fez e o que foi proposto. Então, isso a assistente tem que fazer. Ela vai também pegar todos os mood boards que a gente fez e vai imprimir e deixar lá disponível para todas as pessoas da equipe, para sempre que tiver alguma dúvida, a pessoa vai lá e faz uma consulta, né? Ela também acompanha compras, tá? Porque no set acaba que a gente precisa de comprar algumas coisas, sempre tem imprevistos, conforme eu disse, né? No set também a gente tem que cuidar de fazer os acertos dos figurinos, medidas, acertar aquele figurino, tem que fazer os últimos acertos, então ela também acompanha tudo isso, faz planilhas de orçamento e faz prestação de contas, né? Ai, uma chatice, mas tem que ser feito. Quem faz? A assistente, tá? Ela faz também a interlocução, né, com toda a equipe de arte também. Então, ela será, então, a primeira assistente com várias responsabilidades, né? Ela tem mais responsabilidade que o restante da equipe, digamos assim, porque ela é minha assistente, a minha primeira assistente. Então, ela normalmente verifica tudo comigo, com a figurinista, se o elenco está correto, se nada falta para entrar em cena ou gravar. Eu sempre peço para que ela esteja lá no set. Eu às vezes estou também, mas muitas vezes é impossível de eu estar lá no set na hora da filmagem, mas sempre tem que ter a assistente lá no set, né, na frente do monitor. A gente tem um monitor, que é um monitor da arte, porque a diretora tem um monitor dela, o diretor tem um monitor dele, e a gente tem o nosso monitor, que é para poder ver a cena que está fazendo. A gente, através do monitor, vê se a cor está correta, se a gente precisa fazer alguma coisa, o cabelo está errado, se a maquiagem teve algum problema, se alguma coisa da roupa saiu fora, né? E então é para isso que a gente fica super atentos no monitor. E aí, se der algum problema, a gente tem que pedir para
primeira assistente, segunda ou terceira, que estiver lá, falo, olha, para um pouco, porque a gente tem que ir consertar. Parar uma cena no set é super complicado, muitas vezes eles não querem, mas a gente do figurino, se realmente tiver uma coisa, fala, não, eu preciso que seja feito, porque eles vão tentar que não pare, porque uma diária do set é muito cara e às vezes você fica ali parando para poder acertar as coisas, mas eu te garanto, seja bastante exigente nesse momento. É muito melhor você consertar agora, onde está ali, do que consertar numa pós, que às vezes fica muito mais caro de fazer esse concerto. A diária do set, ela é muito corrida, sabe? Igual eu falei, a diretora tem primeira, segunda, terceira assistente, dependendo do projeto. E cada um desses assistentes tem funções diferentes, tá? Então a gente tem que saber. A gente tem que saber como se colocar nisso aí. Mas, olha, eu garanto, é muito divertido. Falando assim, pode parecer meio chato, mas é muito divertido. É apaixonante. Eu amo um set. Eu sou um bichinho de cinema. Tenho certeza que se você for para um set, você vai adorar, porque é realmente muito emocionante. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo também, aquela história assim, falando para vocês como que a gente deve se posicionar no set, ou com os problemas que temos, né? Com os outros departamentos. Muitas vezes as pessoas acabam querendo partir para briga e tal. Problemas acontecem, né? Comigo já aconteceram alguns, mas eu quero aqui passar para vocês a experiência, como que eu enfrentei esses problemas. Estava num projeto, num longa-metragem, já tinha um tempo que eu estava, e eu fiz uma grande pesquisa, desenvolvi uma parte do figurino, e que estava muito bacana, eu estava com uma interlocução muito boa com o diretor do filme, que ele estava gostando muito. Era um filme de época, difícil, mas o caminho estava bom, sabe? A gente já tinha, era desafiador, mas a gente já estava com um bom caminho. Aí a diretora de arte começou a implicar com o meu trabalho. Ela chegou e já tinha algumas coisas prontas e aprovadas pelo diretor, e ela começou então a implicar com o trabalho, sempre discordando, colocando mil defeitos, e eu tentando contextualizar, tentando contemporizar. Afinal, o figurino, ele tá ligado à direção de arte, né? Como eu já falei aqui várias vezes. Eu sabia que o trabalho estava muito bom, né? E aí eu entendi que ela estava fazendo isso tudo porque ela queria que eu fosse substituída. Ela queria que fosse para trabalhar lá no set com ela, figurinista de confiança dela. E eu entendo que isso realmente é o melhor, né? O diretor de arte tem uma figurinista de confiança, eu acredito que seja melhor. Porém, eu já estava no projeto e aí o diretor não aceitou, falou, não, ela vai continuar, o trabalho dela é muito bom. O que eu te proponho é que você então convide essa outra figurinista para vir e fazer o trabalho junto com ela. Eu te garanto que no primeiro momento eu quis até largar o projeto, sabe? Eu achei, né? A gente fica meio tristonha, mas aí eu tinha muita convicção do meu trabalho, sabe? Por vários motivos eu resolvi continuar. Aí eu resolvi que eu iria apenas mostrar a excelência do meu trabalho. Eu não ia ficar discutindo. Eu sou dedicada demais nesse trabalho. Eu sempre dedicar 100% é normal. Nesse trabalho eu dediquei 1000%. Mas eu resolvi não discutir, explicar minhas ideias, impor minhas ideias. Eu resolvi que eu iria trabalhar e dando o meu melhor, dando muita atenção, o que ela tinha me dito, claro, mas fazendo o meu caminho e não discutindo, apenas mostrando o trabalho. Falei, bom, então eu não vou ficar fazendo muita interlocução com ela, não, porque vai ser melhor. Então, tudo que eu fazia, eu pedia para minha assistente lá levar para ela ver se ela estava gostando, ela aprovar. Então, feito isso, com a minha humildade, sabe, que eu fui trabalhando, eu fui mostrando, não com palavras, eu fui mostrando o meu trabalho, realmente o que eu tinha proposto para o figurino. E mostrei humildade, mostrei que eu tinha naquele momento um equilíbrio emocional para poder seguir com essas coisas, porque muita gente fica muito apavorado no set, porque o set ele é muito estressante, né? Tem muita brigas de egos. E aí eu resolvi, sabe, eu ganhei com o meu trabalho, né? Aos poucos eu fui sendo respeitada, nos tornamos parceiras, conversávamos muito sobre o trabalho e o resultado ficou
incrível. Eu tô contando isso, né, só para mostrar para vocês que a gente, mais uma vez, tem que fazer o trabalho acreditando na gente, sem muitas discussões, sem muitas... e mostrando cada vez mais o seu melhor, mas sabendo que não basta ser boa no que você faz. É preciso que você saiba ter um ótimo relacionamento dentro de um processo, de relacionamento com as pessoas dentro do processo criativo, né? Se você quer participar desse universo, vem comigo.